Queridos, a paz do Senhor. Boa noite a todos. Somos gratos ao Senhor por esta oportunidade de podermos estar aqui e celebrar na presença do Senhor a ceia dele. Coloca para mim aí Jeremias capítulo de número 18, versículo de número 6. Somos gratos ao Senhor por esta oportunidade. Somos gratos ao Senhor porque Ele mesmo em meio às nossas falhas, Ele permanece fiel. Jeremias 18, versículo 6, diz assim: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Hoje nós vamos falar sobre o vaso na mão do oleiro e nós vamos abordar algumas características. Porquanto todos nós conhecemos esse capítulo de número 18, que vai falar sobre o próprio Deus dizendo a Jeremias para que ele descesse à casa do oleiro, porque lá o Senhor mostraria para ele como o Senhor trabalha sobre as rodas. Essa história ela vai falar sobre a forma que Deus trabalharia no meio do seu povo, que estava fora da sua presença. Essa história vai falar sobre um povo que estava errante aos caminhos do Senhor, e estava vivendo uma apostasia da sua fé e do entendimento a qual Deus tinha para a nação de Israel. O povo estava fora do processo a qual Deus queria realizar sobre eles. O povo estava errante, o povo estava fora da promessa de Deus. E o mais impressionante é que o Senhor ele vai convocar Jeremias para ser um profeta em meio a uma situação totalmente adversa para ele. Quem já leu o livro de Jeremias e a lamentação que leva assim o seu nome, nós vamos enxergar quão dura foi a tarefa de Jeremias profetizar em meio à apostasia do povo. Ao ponto de um dia em suas profecias, Jeremias ser lançado em um poço. E a bondade de Deus se estendeu a ele, porque ele estava debaixo do centro da vontade do Senhor. Mas quando chega nesse capítulo de número 18, onde Deus vai mostrar a forma que Ele trabalha, nós vamos enxergar que se trata de uma parábola a qual Deus está dissertando a Jeremias, dizendo para ele de que forma ele trabalharia na vida daquela nação. E eu quero frisar bem isso, porque Deus ele trabalha nas nossas vidas, em meio a situações que nós muitas vezes não entendemos, mas são os moldes de Deus para nos levar ao seu propósito. O próprio Deus ele vai falar com Jeremias, e eu quero aqui, saindo desta introdução, para trazer para nós um entendimento sobre a regeneração que pode ser feita através do Senhor Jesus Cristo. Porque se nós colocarmos aqui, a cada pessoa que está aqui essa noite, e perguntar da onde veio, qual é a sua história, o que aconteceu na sua trajetória ou na sua caminhada de fé, nós vamos ouvir cada história de nos arrepiar os cabelos. Porque cada pessoa que está aqui essa noite tem uma história. Alguns
nasceram num berço evangélico e talvez ainda não deslumbraram de algumas situações que podem acontecer em sua vida. Mas em sua maioria, cada pessoa que está aqui já passou por um processo, ou como nós dizemos na linguagem, do vocabulário do crente, já passou por uma provação ou por algo adverso em sua vida. E quantas vezes nós somos moídos por Deus para sermos direcionados para o seu propósito. O próprio Deus vai falar com Jeremias, dizendo que o vaso se desfaz na mão do oleiro. Só que, quando nós falamos de um artesão que está fazendo um vaso, existe um processo de coleta da argila, ou até mesmo do pó da terra, para que com água se transforme na argila. Só que eu não quero entrar dentro desse mérito e falar sobre isso, abrindo esse entendimento, para que nós possamos entender que Deus, Ele é o oleiro de nossas vidas, para nos direcionar ao seu propósito. E a direção do seu propósito se inicia no capítulo de número 3 de Gênesis, quando o homem e a mulher caem, e são direcionados a viver uma redenção de uma promessa que aconteceria. E essa promessa que é feita, e todos nós conhecemos que através de Jesus Cristo nós fomos resgatados para vivermos segundo ao seu propósito, para vivermos a regeneração, a transformação e o novo nascimento, que é realmente ser resetado, ser refeito, a nossa mente ser transformada para que nós enxerguemos diante da sociedade e das situações, enxerguemos como Cristo enxerga. Essa transformação de mente, que só acontece após o arrependimento, que é a metanoia, mudança de direção, que só acontece após a regeneração e o novo nascimento. Quando entendemos o plano de Deus para a vida do ser humano. E só vamos entender dessa forma, por quê? Porque Deus não é uma força. Deus não é uma energia. Deus é o construtor, o edificador do mundo e de tudo o que nele existe. Nós não estamos de avulso no mundo. Nós não caímos de paraquedas no circuito da vida porque nossos pais tiveram um relacionamento e alguns foram até um acidente, vamos dizer assim, como o seu próprio pai e sua mãe pode dizer, um acidente de percurso porque eles não se cuidaram. Outros no ápice do seu casamento, após já terem alguns filhos, conceberam mais um, que não era planejado. Só que você não é um acidente de percurso. Você não é algo que aconteceu por acaso. A sociedade em qual nós estamos vivendo permeia dizendo que nós temos o controle de todas as coisas. Onde nós estamos vendo, ganhando meu Deus do céu, popularidade, o feminismo, o empoderamento feminista, a ascensão do homossexualismo, procurando o seu espaço, dizendo que eles podem e eles vão fazer. Porém, nós que acreditamos no Senhor, nós que tivemos um encontro com Cristo,
que aceitamos a transformação e a modificação que não vem de nós, mas vem de Deus, para nos transformar e nos direcionar ao seu propósito. A sociedade dita as regras lá fora, estabelecendo os padrões, dizendo o que é certo, o que é errado. E muitas vezes nós achamos que Deus não tem um plano e um projeto para a sociedade. Aí quando nós lemos o capítulo de número 18 de Jeremias, Deus tratando uma nação que estava igual à nossa nação, igual a essa situação que está acontecendo no mundo. Deus se manifestando e dizendo: será que eu não posso fazer da mesma forma que esse oleiro faz? Será que eu não posso fazer na sua vida e te refazer? Não existe ninguém terrivelmente desprezível que não pode ser alcançado pelo Senhor. Nessa sociedade em que vivemos, não existe alguém tão ruim ao ponto de Deus não ter um encontro com ele. Deus é tão poderoso e a sua existência não é firmada naquilo que enxergamos sobre Deus, mas naquilo que Ele é e representa para a sua igreja. Como eu falei, Deus não é uma força ativa. Deus não é um conto de fadas. A Bíblia não é um conto de fadas. Não são histórias inventadas por homens. A Bíblia é a bússola que leva o cristão a viver uma vida de retidão, para viver segundo um propósito de vida eterna. Se nós não entendermos que o Senhor, o nosso Deus, Ele é poderoso para mudar a nossa vida e mostrar para nós que a importância não é os likes, não é o status social, não é a conta bancária cheia, mas o importante é nós termos a nossa salvação no Senhor. Enquanto não entendermos que o nosso Senhor é poderoso para fazer a sua obra redentora, que vai nos levar a viver uma vida eterna, nós não conseguiremos enxergar o seu propósito em nossas vidas. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoá-la. Não existe ninguém tão desprezível que não pode ser moldado como um vaso na mão do oleiro. Não existe ninguém que não pode ser regenerado, porque há poder no Senhor para transformar e para libertar aquele que está preso às amarras, às ataduras do pecado. O Deus a qual nós servimos é poderoso para mudar a história de alguém, para levar ele a viver uma vida eterna. Em meio às dificuldades que possamos passar, Ele tem o poder para transformar a sua vida. Não importa a circunstância, a forma que você entrou neste templo, mas o Deus a qual nós servimos é poderoso para mudar a sua história e colocar você no centro da vontade dEle. Deus não só tem um plano para nós, mas Deus tem uma vida eterna reservada para você. Deus não tem só um plano reservado para nós, mas Ele é soberano para mudar a sua história e você viver o plano perfeito dEle em sua vida, em sua família, no seu local de trabalho. O Deus a qual nós servimos é o Deus poderoso, que tem o poder de transformar a matéria-prima mais desprezível que possa existir. O barro, ele pode ser coletado em qualquer terreno. A poeira
pode ser ajuntada e ela se transformar em argila. Ela não tem valor. Talvez monetariamente ela não vai ter valor, mas Deus vai formar o homem do pó da terra, para ele ser aquilo que Deus sonhou para que ele seja. Romanos 9, 21. Não tem oleiro poder sobre o barro, para dar a mesma massa fazer vaso de honra e um vaso para desonra. O nosso Deus é poderoso. E as nossas escolhas vão nos direcionar diante do seu altar. Deus é poderoso. E Deus é especialista. Porque Deus tem paciência. Diga paciência. Não, diga de novo, paciência. Deus tem paciência sem limite, para poder resgatar você e te levar para o propósito dele. Como nós estávamos falando na escola dominical, Cristo é o bom pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas. Ele é a porta do aprisco. Ele é aquele que traz salvação. Ele é aquele que traz cura. Ele é aquele que traz libertação. Ele é aquele que tem o poder de mudar a história. Ele é aquele que tem o poder de reverter situações adversas que podem estar acontecendo na sua vida. Para você que talvez enxergue a sua vida e você não tenha perspectiva de enxergar uma mudança na sua vida ou na vida de alguém que faz parte do seu ciclo familiar. Mas Deus, com a sua paciência, pode reverter situações. Deus pode mudar histórias através do sacrifício do Cristo, o nosso Senhor, na cruz do Calvário. Ele é poderoso para resgatar aquele que está perdido. Ele é poderoso para mudar a história daquele que está fora do centro da sua vontade. Colocaram ele no caminho, mas não é qualquer caminho, porque Deus tem o caminho que traz vida, que traz libertação, que traz cura, que traz transformação. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que olha para nós hoje e diz: eu tenho liberdade para você, eu tenho salvação, eu tenho transformação. Oh, Espírito Santo. Há situações que levam tempo de Deus trabalhar. Mas pastor, para Deus um dia é igual 1000 anos, e 1000 anos é igual um dia para o Senhor. Só que o processo que Deus tem de trabalho na minha vida é diferente do que Ele tem para trabalhar na sua vida. O processo de Deus na vida de Abraão foi diferente do processo de Deus na vida de José. Foi diferente do processo de Deus na vida de Davi. Foi diferente do processo de Deus na vida dos discípulos. Foi diferente do processo de Deus na vida de Paulo. Por que os processos são diferentes? Porque Deus, Ele é aquele que te sonda e te conhece como ninguém te conhece. Deus, Ele sabe quem é você. Quando as pessoas que estão no seu ciclo familiar não te conhecem, onde os seus amigos não conhecem você, Deus sabe quem você é. Deus conhece as suas estruturas. Deus sabe aonde Ele vai puxar você. Deus sabe aonde Ele vai te colocar. Mesmo quando você olha para você e não entende como você alcançará, Deus, através do poder do nosso Senhor Jesus Cristo, enxerga em você o potencial que você não sabe que você tem. O Senhor enxerga você e coloca você dentro do centro da vontade dEle, para você viver as promessas que Ele tem para a sua vida. Quem de nós já não leu sobre Davi? Um rei segundo o coração de Deus. Mas chegou um estágio de sua vida que Davi estava achando que ele era o cara.
ao ponto da sacada da sua casa, do seu reino. Ele olha uma mulher e ele a deseja, e ele traz ela, e ele cai em adultério com ela. Ele achou talvez que a posição que ele tinha, que o status que ele tinha, seria o suficiente para ele ser abonado por Deus. Mas um dia um profeta entrou no seu reino, olhou para ele e contou uma parábola dizendo: meu senhor, no reinado tem uma pessoa, que ele só tem uma ovelhinha. E vem um homem que tinha várias ovelhas. E ele foi lá, pegou aquela ovelhinha e usurpou ela. E Davi, com a sua falsa moralidade, olhou e falou assim: quem é ele? Traga ele aqui. E o profeta olhou para ele e falou assim: esse homem é você. Deus te enxerga quando as pessoas olham só a sua aparência. Não adianta nós estarmos bem vestidos. Não adianta nós termos o português polido. Não adianta a nossa dicção ser perfeita e nós falarmos bem em público. Não adianta nós parecermos que somos uma coisa, mas na verdade somos outra. Mas Deus, aquele que conhece você, quem você é, Ele sabe quem é você. Ele te enxerga, Ele sabe dos seus pecados, Ele sabe das suas transgressões. E Ele quer mudar a sua história. O Deus que te enxerga, sabe o que ele fez com Davi? A espada estará na sua casa. Mas o que me impressiona é que quando Davi ora ao Senhor no Salmo 51, ele não olha para o seu reinado, ele não olha para as suas conquistas, ele olha para aquilo de mais precioso que ele tinha conquistado. Davi olha e fala assim: não retire-te de mim o teu Espírito, não retire de mim a sua presença. Não adianta você conquistar o mundo inteiro, não adianta você satisfazer os seus desejos, os seus prazeres, e você perder a presença do Senhor. Hoje é noite que o Senhor quer te refazer verdadeiramente, para que os seus olhos enxerguem aquilo que o Senhor tem preparado para você. E o que o Senhor tem preparado para você, para mim, para esta igreja, para seu povo, é uma vida eterna, aonde não haverá dor, aonde não haverá pranto, aonde não haverá sofrimento. Mas para chegar até lá, pastor, nós precisamos entender qual é a nossa posição no reino. Deus é o oleiro, Ele é o Deus poderoso, que Ele pode transformar você num estalar de dedo, num piscar de olhos. Só que nós não podemos perder a nossa identidade e reconhecermos quem somos diante do Senhor. Deus olha para nós, irmãos, e Ele sabe quem somos. Não existe máscara, não existe personagens diante de Deus. Não vivemos de um jeito aqui na igreja e lá fora vivemos de outra forma. Deus nos chama para sermos quem somos, aonde quer que colocarmos a planta dos nossos pés. Porque a partir do momento que Deus entra para transformar a sua vida, Deus quer te levar a viver uma vida eterna. E para viver uma vida eterna, a sua vida tem que ser transformada, para que o poder do Senhor se aperfeiçoe, mesmo na sua fraqueza, e você viva o propósito dele. Ser moldado pelo Senhor é ser direcionado ao seu propósito. Mas ser direcionado ao seu propósito exige de nós reconhecermos, arrependermos do nosso pecado. E hoje é dia de você desfazer as armaduras que você está. Você abrir o seu coração e deixar Deus te moldar.
Deixa Deus te moldar nessa noite. Deixa Deus te direcionar para o propósito dele essa noite. Deixa Deus te conduzir para você ir a águas profundas que emanam a presença do Senhor. Porque você não está aqui de avulso, você não está aqui porque alguém te convidou. Você está aqui porque o Senhor agendou esse dia para que você seja direcionado pelo poder da palavra dele. Deus tem um plano, e o plano de Deus é te levar ao seu propósito, que é um propósito de vida eterna. Talvez você entrou aqui e você está pedindo para Deus respostas. E a resposta de Deus é: se entregue por inteiro. A resposta de Deus é: se lance por inteiro. A resposta de Deus é: não é você que controla a sua vida, não é você que é o provedor da sua vida, é o Senhor que controla, é o Senhor que provê, é o Senhor que conduz, é o Senhor que vai te levar a viver uma vida eterna debaixo do propósito dele. Hoje o Senhor está dizendo para alguém aqui essa noite: é o Senhor que controla a sua vida, e quando você se lançar por inteiro, você viverá os propósitos do Senhor sobre a sua vida. Oh, Espírito Santo, o Deus que muda história está aqui. O Deus que muda vidas está aqui. O Deus que tem cura está aqui. O Deus que tem portas abertas para você está aqui. O Deus que tem dons para dispersar sobre a sua igreja está aqui. O Deus que é poderoso para falar com a sua igreja está aqui. Aleluia. E Ele quer trabalhar no meio da sua igreja, como o oleiro trabalha sobre as rodas. Ele quer trabalhar no meio da sua igreja e levar a sua igreja a viver o seu propósito. Curve a sua cabeça. Oh, Espírito Santo, nós pedimos, Senhor, essa noite, que o Senhor venha com as suas mãos, ó Pai. Arranca, ó Pai, desse coração ferido. Arranca, Senhor, toda a amargura desta alma. Ah, Espírito Santo, nós estamos diante do oleiro, que tem o poder de nos moldar segundo aos seus propósitos. Nós estamos diante de um Deus poderoso que pode nos levar a viver uma vida eterna. Porquanto, ó Pai, as nossas armaduras agora elas não valem de nada, porque o Senhor nos enxerga como nós somos. O Senhor nos enxerga quem nós somos, ó Deus. Ah, Senhor, o Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que nos sara. Ah, Espírito Santo, o Senhor é o Deus que tem salvação. O Senhor é o Deus que tem libertação. Ah, Espírito Santo, nós clamamos a Tua presença nessa noite. E pedimos, ó Pai, venha trabalhar no nosso meio, nos direcionando para o Teu altar. Aleluia. Nos direcionando para os Teus propósitos. Ah, Espírito Santo, nós clamamos, ó Pai, a Tua presença nessa noite. E pedimos, Espírito Santo, nos coloca no centro da Tua vontade. Porque nós precisamos ser direcionados pelo Senhor. Venha nos refazer, venha nos moldar, venha nos direcionar, Senhor. Porque nós precisamos, ó Pai, ser confrontados em meio, ó Pai, às adversidades que estão acontecendo. Mas nós sabemos que o Senhor é o socorro presente nas nossas adversidades. O Senhor é o socorro presente na nossa angústia. Porquanto nós pedimos, Espírito Santo, venha, ó Pai, sobre a Tua igreja. Venha nos direcionar, ó Pai. Venha nos moldar aos Seus propósitos. Espírito Santo, o Senhor é poderoso, ó Pai, porque só o Senhor perdoa pecados.
Só o Senhor pode reestabelecer, ó Pai, sobre esta vida e direcionar ela para o seu propósito. E nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha trabalhar no nosso meio. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Deixa Deus trabalhar na sua vida nessa noite. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Oh Espírito Santo, como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. ou você pode declarar: Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Onde está você que quer entregar a sua vida ao Senhor? Hoje é noite que o Senhor quer te resgatar. Hoje é a noite que o Senhor quer colocar você debaixo do propósito dEle. O Senhor é poderoso para mudar a sua história. Você que outrora estava na presença do Senhor, hoje é noite de você reatar a sua aliança com o Senhor. Hoje é um momento que Deus reservou para você viver segundo ao propósito que o Senhor tem sobre a sua vida, sobre a sua família. Hoje é noite a qual o Senhor reservou para você viver tudo o que o Senhor tem reservado para você. Oh Espírito Santo, Deus está neste lugar, irmãos. Deus está aqui. Mas não fique constrangido de ter que sair do seu lugar. Nos procure após ou final do culto, mas não saia daqui sem Jesus. Ele é poderoso para mudar a sua história, mudar a sua